Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso. E hoje vamos falar do Marcola? Gostou da piadinha? Boa, excelente. Tá, mas vamos falar do Marcola mesmo? Hoje é um tema polêmico. PCC? Não tanto, mas é polêmico. Tipo o Bill Browder, assim, envolve Mossad, envolve Irã, Opa! Cuba. Interpol, envolve Cuba. Acho que o nosso amigo nem gosta desse tipo de assunto, né? Não é uma coisa que chama muito. Não, ele não gosta. A história é fraca, né? Ele quase não gosta desse assunto. E aí, Matheus, como é que você tá, meu amigo? Ótimo. E... Feliz da vida. Agora com o nosso novo escritório. Opa! Teremos novidades. Em breve. Em breve. Nos acompanhe aqui no nosso vlog. Perfeito. Vamos virar vlogger. Somos vlogueiros. Perfeito. E você, Greco Prado, como é que você tá, amigo? Tô muito bem, muito empolgado para falar dessa história. Recomendo todos que leiam o livro. Qual livro? Mark Rich, O Rei do Petróleo. Perfeito. Esse episódio Português? tá... Eu não cheguei a procurar em Eu acho português. que tem. Mas Um baita livro. acabei pegando a versão em inglês. Mas é um baita livro, recomendo. Gostaria de mandar um abraço também para os nossos espectadores aqui do YouTube, Verdade. para os nossos ouvintes do Spotify e para os nossos membros do CM Club, né, que nos acompanham e que têm acesso a esse podcast, todos os nossos vídeos, sem os anúncios do YouTube e do Spotify. Greco Marqueteiro, esse é o cara. Quem diria? Sim, Merchan Neves. Greco, quem é Mark Rich? Simplesmente o maior trader de commodities da história. O cara que é considerado o pai do mercado spot de petróleo. Isso vai ser legal a gente explicar como funcionava o mercado de petróleo até os anos 70 e como ele mudou isso. E também as polêmicas envolvidas, né? Ele chegou a ser um dos homens mais procurados pela Interpol. Ele fugiu dos Estados Unidos, né? Foi indiciado por uma série de crimes lá. E então ele ficou de 83 a 2001, fugiu dos Estados Unidos, foi morar na Suíça. E aí em 2001 teve uma polêmica muito grande que foi o perdão presidencial do Bill Clinton. Então a gente vai se aprofundar em cada um desses pontos, mas assim, era um grande trader de commodities, mas todo mundo sabe que commodities é um mercado que tu tem que ter estômago para operar, né? Sim. Não é um mercado de anjinhos. E falando no mercado de commodities, a gente tá falando de commodity física, né? Não é contrato futuro. Tá falando de navio petroleiro. E aí negociações com o Irã, com União Soviética, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Israel, né? Então, e só uma curiosidade extra, para quem não conhece ou nunca ouviu falar do Mark Rich, ele foi o fundador da Glencore, que hoje é a maior trading company do mundo, que fatura 230 bilhões de dólares por ano. Somente. Outra coisa legal de falar é, para quem não gosta muito de escutar o podcast, tem um vídeo também sobre esse assunto no nosso canal. Ah, é verdade, bem lembrado. Tem um mini documentário sobre isso, ficou bem legal. Pra quem não tá... Pra quem tá quer algo mais curto, né? É um vídeo de 15 minutos, acho 20, que explica bem. Tá muito bem explicado. Mais uma vez, parabéns a ao... história, as 7 irmãs e não sei o quê. Bacana. Perfeito. E por que a gente vai contar essa história? Em qual momento você descobriu o nosso amigo Mark Rich? Quando veio esse assunto à tona aí na sua vida? Ai, cara, então, eu sempre ouvia falar do tal do Rei do Petróleo, mas nunca tinha me aprofundado, né? O Rei do Petróleo. E me chamava a atenção justamente essa questão também da denúncia, da fuga e tal, e que ele tinha essa fama de ser o pai do mercado de petróleo e tal. E aí, quando eu fui me aprofundar na história, que eu comprei o livro Mark Rich, A Vida Secreta de Mark Rich, o Rei do Petróleo, comecei a ver matérias antigas. E o cara, além de tudo, é um cara com umas fotos muito legais, um cara posudo, assim, né? E então, assim, tem o charuto cubano. Tem uma aura, assim, porque também ele era muito
de certa forma, discreto, não dava entrevista. E até o caso, que foi em 83, ele era um cara super desconhecido na mídia. Só quem era do mercado de commodity conhecia ele. Porque ele não dava entrevista, não sei o que, mesmo na época que ele já era um dos donos da Fox. Sim. A nossa Fox aí. Ninguém conhecia ele. E aí, quando veio o caso do senhor Giuliani, que aí ele começou a aparecer na mídia, né? Ele foi acusado de uma série de crimes de evasão fiscal, e lavagem de dinheiro, e negociação com inimigos e tal. E aí a mídia simplesmente começou a massacrar ele, e aí pra ajudar o cara ainda foge, né? É a Mais história motivo. perfeita, né? E que não virou livro. Como você... Não virou filme. Filme, desculpa, não virou um filme, deveria, né? Inclusive, É. no início do vídeo que a gente tem no canal, o roteiro começa falando sobre isso. Isso aqui podia ser facilmente o roteiro de Hollywood. Eu já teci minhas críticas aos roteiristas de Hollywood que estão só fazendo filme horrível. Netflix aí, pelo Esse filme Superman, daria tal. um filme ou uma série tal qual O Senhor das Armas, Legal. que foi um sucesso com o Nicolas Cage, na época que se fazia filme bom ainda, né? Toda a crítica. Toda a revolta com esse filme de agora. É só essas sequências aí de Marvel, de não sei o quê. Mas enfim, daria um belo filme ou uma série, porque a história é surreal. Envolve crime, envolve dinheiro, envolve Suíça. Tudo Pode ser que a gente faça, né? Então, vai ficar esse trabalho pro Curioso Mercado. mais Primeiro- uma história aí. Vai ficar trabalho pra de nós isso ficção. aí. Já é. Então, muito bem justificado. Acho que quem não ficar até o final desse vídeo é louco, né? Depois de todos esses ingredientes, essas pimentas, Aí- essas especiarias desse vídeo aí, é loucura, né? Não é? Aí lhe falta curiosidade intelectual. Eu já tô... O João tá bom. Não, é que a história é muito boa mesmo. Realmente. Então vamos começar ela, cara. Como é que ela começa? Já vamos acelerar isso aí, porque 10 minutos enrolando aqui não dá, né? Nós somos ratinho agora, no próximo bloco. Sempre lembrando que eu sou um grande fã do Ratinho. Perfeito. Todas as noites durmo com o Ratinho. Grande apresentador. Antes de dormir, durmo com o Ratinho. Fico com ele. Perfeitamente. Vai lá. Vamos Tá. começar a história do Marco Rich, mais um personagem, e já inclusive estão brincando nos comentários que a gente só fala sobre judeus. Mas é mais um personagem judeu. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus, respeitamos muito a religião, e a maioria das histórias boas são... O que a gente vai fazer, né? O fato é que, como a gente é independente, a gente conta as histórias que a gente gosta. E aí tudo, no final, leva a esse tipo de... A gente não fica filtrando histórias de judeu. Não vem pelo judaísmo. Vê uma história boa e, o cara era judeu. Perfeito. Mas, enfim, Mark Rich, então, ele... O pai dele... David Rich. David Rich. Ele saiu fugido da Bélgica, né? Que ele morava na Antuérpia, que é para quem não sabe, é o maior hub de comércio de diamantes do mundo, né? Isso. 80% da comercialização de diamantes é feita na Antuérpia e 90% é dominada por judeus. É mesmo? Sim. Então, assim, eles chegam lá, acho que eles eram agora, eles eram da Alemanha, né? Daí eles Sim. saem. Isso. Eles eram Reich, né? Originalmente, né? Daí Então, viraram primeiro eles saem em 33, por causa já da ascensão do Hitler, Isso. e vão para a Bélgica. Porque na Bélgica, na Antuérpia, já tinha uma comunidade judaica estabelecida, né? E era um centro comercial muito pujante. Mas o pai dele, né, mesmo sendo judeu, o pai dele era judeu ortodoxo, não conseguiu se encaixar no trade ali de diamantes, que era o filé mignon, mas ele era um comerciante, né? Só que ele sempre tinha uma filosofia de... Como ele já tinha fugido uma vez, ele já estava sempre pronto para, se desse uma M, fugir de novo. Então, sempre tinha uma mala pronta, né, com tudo. E aí, em 1940, com a guerra, acontece. Então, sentindo que os alemães iam invadir lá Antuérpia, ele pega um carro, viaja até o sul da França, entra num navio, tentou primeiro ir para a Austrália, não deu.
E aí foi para os Estados Unidos. Fugindo, então, da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Só vou fazer um parêntese que eu acho que eu dei uma pesquisada sobre isso. Por que que os judeus dominavam o mercado de diamantes? É porque naquela época era tudo feito no fio do bigode, né? Não existia. Então tu tinha que confiar muito na outra ponta. Aí a comunidade... E aí, como a comunidade é muito engajada, próxima, confia muito, né, no outro, então eles dominavam muito bem isso. E também porque os judeus não podiam, não tinham acesso a terras, eles sobrou mesmo o comércio, né? Então eles eram grandes comerciantes desde... Perfeito, legal mesmo. E aí chegaram, então, nos Estados Unidos em 1941. Pelo que tá na linha do isso aí. tempo aqui. Em Perfeito. 1941, primeiro o pai dele era o David Rich, né? Ele Isso. abre primeiro uma pequena joalheria e depois ele começa a crescer e começa a importar e exportar diversos tipos de produtos. E o negócio começa a prosperar. Ele chega a ganhar bastante dinheiro ali em 1950, na Guerra das Coreias. Vai pra Nova York, né? Aí ele já vai para Nova York. Então, assim, o Mark Rich desde sempre foi um outsider. E ele nunca se encaixava onde ele estava. Porque ele se sentia mal, porque ele era estrangeiro, baixinho, judeu, com um sotaque estranho. Ele falou que em 12 anos ele estudou em 12 escolas diferentes. Então ele nunca fincava a raiz numa escola e tal. Então sempre foi um outsider que depois ajudaria ele no futuro. Mas aí então ele vai para Nova York, aí já tem uma condição de vida um pouco melhor. Vai para a faculdade, não gosta e larga a faculdade, University of New York, acho que ele fez marketing e não gostou, que ele já queria queria trabalhar, né? Aí um amigo do pai dele recomendou que ele fizesse uma entrevista na Philip Brothers, Fibro, né? Que nos anos 80 ficou muito conhecida porque foi a empresa que comprou o Salomon Brothers. Icônico Salomon Brothers. Icônico, que a gente já falou várias vezes, né? É. Do Bill Browder, do Bloomberg. Quando a gente fala de algo de fora, sempre aparece. Sempre. Eles eram, assim, icônicos. Que loucura. Gigantes. Tem que ter um episódio sobre Tem que ter. É verdade. Tem que ter. E um documentário também tem que ter. É verdade. Comentem aí se vocês querem. Os caras eram... Lucas vai fazer pra nós. Um bom tema, hein? É verdade, tá aí a dica. Mas aí que tá, né? Mesmo na época que a Fibro ficou mais em evidência, ainda assim ela tinha um estigma de ser uma firma muito obscura. Ninguém sabia nada sobre a Fibro. E esse é até um dos pontos legais que eu gostei desse livro do Mark Rich, que explica bem, né? A Fibro, que era do Philip Brothers, que eram dois irmãos alemães que fundaram uma trading company na África do Sul, que comercializava... inicialmente eram muito fortes em comercializar metais. Tá? Então, como tu falou antes dos diamantes, e os irmãos Philip eram judeus também. Tá? Então, nessa época, eles tinham uma vantagem competitiva muito grande, justamente pelo fato de que... Estamos falando de início de 1900. Tá? Final de 1800, início de 1900, os judeus, o único trabalho que o judeu podia fazer era ou emprestar dinheiro ou o comércio. Exato. Né? E aí, como também não tinha direito à propriedade, não tinha direito à terra, não tinha direito a nada, o que acabou acontecendo? E todo esse histórico de perseguições, criou-se uma rede global de judeus que se espalharam pelo mundo, mas que tinha essa conexão com os judeus por causa da religião. Inclusive familiares, às vezes, né? Familiares, né? Inclusive até no vídeo que a gente fez sobre o Edmond Safra também explica sobre isso. Que fez com que os judeus se tornassem exímios comerciantes de commodities no mundo inteiro. Porque os caras tinham contato no mundo inteiro. E eram de pessoas de confiança que eram judeus. Exato. Né? Então foi a partir daí que a Philip Brothers cresceu muito. E já nos anos 50 já era a maior firma de commodity, maior trading company do mundo. Com escritórios no mundo inteiro. Como, mais ou menos também com o que a gente falou da Bunge, né? Sim. Mesmo nos anos 50, anos 40. Escritório nas principais praças comerciais do mundo. Né? E uma delas era em Nova York e foi lá
que o Mark Rich começou a trabalhar na sala de correspondência, começou, né, de baixo, novo, 20 anos, 18, e foi ascendendo meteoricamente na hierarquia, porque ele era um cara diferente, né? E aí, aos poucos, ele foi, então, aprendendo como era o business de comércio de mercúrio, de prata, de ouro, de cobre, né? E aí ele foi crescendo na hierarquia, a ponto de, nos anos 60, ele assume o escritório da Philip Brothers na Espanha, Em Madrid. né? Que além de cuidar da praça da Espanha, também cuidava das operações dos mercados emergentes, tá? Que era aí América Latina, países da África e tal, e foi aí, inclusive, até já antes, ali nos anos 50, que o Mark Rich foi conhecido por ah, participar de negociações duras. Assim, geralmente o deal que ninguém queria participar, tipo assim, vai lá na Bolívia negociar, ou vai em Cuba negociar, ele ia. Então ali ele já começou a pegar o gosto por essas operações, assim, vamos dizer, cabeludas. Tá? Aí nos anos 60 ele transforma o escritório de Madrid da Espanha, o principal escritório da Philip Brothers, e começa a ganhar muito dinheiro. E ali no final dos anos 60 ele já começa. Primeiro ele ganha muito dinheiro com o mercúrio. Ele sempre era um cara assim muito. Tava sempre analisando a oferta e a demanda. Sim. E tipo assim, questões políticas, macroeconômicas, oferta e demanda, e vi, isso aqui vai ter grande demanda por isso aqui, e começa a comprar. E isso era o que ele fazia, era um visionário nesse sentido. Nos anos 60, torna o escritório de Madrid uma potência, e ali também no final dos anos 60, que ele começa a olhar para o petróleo. Ponto. Pontos. Agora vamos só receber um presentinho aqui dos nossos amigos da ProHub para dar um gás olha na só. gurizada aí. Isso, que qualidade. Não tinha visto. Meu amigo Greco vai ficar feliz com esse que presente. A gente Lembrando sempre... que o nosso primeiro episódio foi sobre a Red Bull. E eles ainda não estão nos Muito obrigado. patrocinando, né? É verdade. Mas estão patrocinando nossos amigos da ProHub, então É verdade. merece Tá aqui aqui, ó. um marketing. Que eles precisam de divulgação. Eles estão precisando do Curioso Mercado. Red Bull. pra eles. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Muito Queridas. Muito feliz. Sempre um Adoro. prazer. Agora teremos mais energia. Né? Saúde. Saúde ao Grêmio. O É. Grêmio ganhou ontem 2-0. Grêmio. Viu? E o nosso Bahia ontem, hein? Abraço, Tiagão. Grande Bahia. Pequena aspas. E aí? Aí ele começou a olhar para um mercado pequeno, né? Que não estava em ascensão, acredito. Então fechamos a primeira parte, né? O background de commodities. E aí ele começa a ver que tinha jogo no mercado de petróleo. Aqui vale uma contextualização também. O mercado de petróleo na época não era o que é hoje. O mercado de petróleo entre 1940 e 1970 foi dominado por um oligopólio que ficou conhecido de As Sete Irmãs. 7 empresas que dominavam 95% do mercado de petróleo, da extração do petróleo até a venda da gasolina, no mundo inteiro. Tá? Então eram Será que tinha dinheiro aí? dessas 7. E aí, o que aconteceu? Então era um cartel, vamos chamar a palavra. Era um cartel que os países não tinham controle nenhum, que esse cartel ganhava muito dinheiro e os países que tinham petróleo ganhavam uma mixaria. Não só gasolina, mas também naquela época boa parte dos países dependia do petróleo para produzir energia, né? Exatamente. Então não era só questão É uma questão importantíssima. Né? importantíssima. Existencial. E por ser um mercado, vamos dizer assim, que não era regido pela oferta e a demanda, o preço, se forem ver nos gráficos, o preço do petróleo ficou todo esse tempo na faixa dos $3. De 40 a 70, ficou entre 2 e 3 dólares. Tá? As Sete Irmãs eram
5 empresas americanas e 2 europeias. Tá? Quais eram? É. Ó, 3, Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of New York, Standard Oil of California. Que quem associou nomes lembra que Standard Oil era o império do Rockefeller. Grande. E aí elas foram desmembradas, né? Primeiro ficou essas 3 Standard Oils, depois viraram Exxon, viraram Chevron. Tudo isso. Por isso que o Rockefeller era tão rico. Sim. Era tudo dele. Aí, além das 3 do Rockefeller, a Gulf Oil, a Texaco, Tá. Texaco. Agora fechamos 5 americanas, então. Exato. É isso? E aí as europeias, British Petroleum, BP, e a Shell, que é holandesa. Essa informação me pegou. Pra quem não sabe. Devo ser uma anta corporativa, tá? Mas eu sempre achei que a Shell era... Pra quem Americana. achava que era americana, né? Shell é holandesa. Tem uma baita história, inclusive. Fica a dica do Nunca contada no Curioso. Enfim, em breve. Uma coisa que a gente não falou, mas tinha um parceiro dele também, né? Que entrou junto, trabalhava junto, inclusive na Fibro, que era o Pink Green. sim. Mas é daqui a pouco, né? Não, mas eles já eram colegas. Sim, já era colega. Exato. Começaram no mesmo departamento da empresa e cresceram juntos. Sim, A partir daí. sim. Perfeito. Então era um oligopólio. 7 empresas mandavam. 7 95% empresas mandavam. do mercado mundial, né? É. E é nesse cenário que ele começa a operar já, nesse momento, ou ainda não? Ele viu que teve um trader na Philip Brothers que começou a fazer alguns negócios pequenos, mas ele viu que tinha potencial aí, tá? O que aconteceu? Em 71, agosto de 71, os Estados Unidos abandona o padrão ouro e o dólar perde muito valor e chegou a despencar entre 20% e 40%, e isso impactou diretamente os exportadores de petróleo, né? Então, vamos dizer assim, por exemplo, se a gente exporta petróleo agora a R$5 o dólar, e vamos dizer que cai para 3, tu vai ganhar menos. Tá? Então, a partir daí, primeiro que nos anos 60 já tinha sido criada a OPEP, tá? Com a intenção de tirar um pouco do poder dessas 7 empresas, mas não deu muito resultado. Tá? Mas foi criada lá nos anos 60. Venezuela, todos esses caras aí, Kuwait, Líbia, não sei o quê. E tá, beleza, tá criado aqui. E a gota d'água foi em 71. O que aconteceu, né? Então, além dessa questão do ouro, do padrão ouro, dólar despenca, então as receitas com exportação de petróleo começam a cair, os exportadores de petróleo começam a ficar puto da cara, e aí acontece uma onda de nacionalização das petroleiras. Os caras simplesmente confiscaram tudo, expulsaram as 7 irmãs. Primeiro foi a Líbia, todos esses países produtores de petróleo hoje nacionalizaram. Mas tinha um problema, né? Qual é a questão? Beleza, assumimos aqui uma petroleira, refinaria, exploração, O produto tá na mão. produzindo muito, mas eles não tinham menor expertise de como distribuir esse produto. E aí que entra um trader independente. Foi aí que o Mark Rich começou a ganhar muito dinheiro. Que é isso, hein? Porque, pensa assim, os caras tinham um produto, muito produto, mas não tinham um comprador. E o Mark Rich, através, ainda na Philip Brothers, né? Estamos falando dos anos 70, início dos anos 70, já tinha todos os contatos compradores. Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Líbia é um grande produtor de petróleo. E quem compra, vamos dizer? Itália, uma refinaria na Itália.
entendeu? Sim. Lembrando, é uma época sem internet, sem terminal Bloomberg, Sem telefone. sem telefone, era outro mundo. Então tu precisava de alguém para conectar as duas pontas, né? E aí, antes disso até, foi tudo meio que junto, assim, entre 69 e 71, né, ele começa a dar mais ênfase no petróleo ali em 69, na verdade, com uma ideia que ele teve que fez com que ele ganhasse muito dinheiro, né? Antes, então, dessa questão das nacionalizações, teve uma questão que é bem secreta, inclusive, foram divulgar pouco tempo atrás, né? Que foi o tal do oleoduto entre o Irã É. e Israel. Simplesmente, né? Estranha essa história. É isso, Israel. Inimigos mortais, né? Mas antes de toda essa treta da Revolução Iraniana, 90% do petróleo utilizado em Israel era do Irã. E aí, daí ali, a partir dos anos 50 já começa a ficar um clima mais hostil e tal. E nos anos 60 já eram inimigos, Irã e Israel. Lembrando que Irã não é um país árabe, tá? É um país persa. Mas que não reconhecia o Estado de Israel. Tá? E aí, o que aconteceu nesse cenário? O Irã também já questionando todo esse poder das Sete Irmãs, precisava vender petróleo. E Israel, com medo de ser desabastecido de petróleo, né? Na verdade, a ideia até surgiu antes, tá? Em 65, mas ficou pronto só em 69. Um oleoduto que ligava o Irã a Israel. Porque em 67, não sei se todos se lembram, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Que Israel trucidou os inimigos, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Precisou de 6 dias. Né? 6 Não dias. foi bem 6 dias, né? Foi acho que um pouco mais, sei lá. Mas foi assim, Mas foi foi algo dias. bizarro. Tipo assim, eles acabaram com a. A guerra foi rapidinho. Eles acabaram com a força aérea do Egito em horas. Não deixaram nem sair do aeroporto. Mas enfim, 67 foi um catalisador para o projeto do oleoduto andar, porque entre 67 e 75 o Egito simplesmente fechou o canal de Suez, que era o principal rota de escoação do escoamento, tá? Enfim, principal rota de Saída distribuir o petróleo do Irã. Então eles ficaram com um caminhão de petróleo pronto e não tinha como distribuir. E aí, então, que já na época era a Golda Meir, né? Primeira-ministra de Israel, que já estava... Do filme? Exato. Isso. Inclusive tem umas fotos bem icônicas dela, né? Ela botar nos insert. Ela deu a ideia em 65 para justamente não ficar sem petróleo, e aí, em 67 o Irã, vamos fazer, mas foi um projeto mega secreto e fica pronto em 69. Foi um oleoduto feito em conjunto. Para isso foi feita uma joint venture, que o Estado de Israel tinha 50%, o Irã tinha 50%. A empresa foi constituída na Suíça. Oficialmente, o Irã falava que não vendia petróleo para Israel, né? E era um assunto, assim, estratégico mesmo. E era envolvido, assim, o mais alto escalão do Mossad, né? Inclusive, aí que já começa o contato do Mark Rich com o Mossad. E ele faz toda a ponte entre os dois governos, né? Exatamente. E aí, qual foi por que eu tô falando isso? Porque isso foi uma vantagem muito grande para o Mark Rich, que ele ganhou muito dinheiro aí, porque enquanto o canal de Suez estava fechado, a rota, né, o frete para tirar o petróleo do Irã e chegar no mercado consumidor, tinha que passar por baixo do continente africano, que aumentava o número de dias e o frete ficava muito mais caro.
Impacta muito, né, no commodity. Demais. Commodity é um negócio com a margem pequena, né? Então Exato. qualquer coisa afeta. E aí, de repente, tinha um oleoduto que entregava o petróleo muito mais rápido e muito mais barato. Então ele conseguia, no livro diz, enquanto estava comprando, exemplo, $28, ele conseguia vender a 21 depois. Sim. Então foi isso, esse deal mega secreto entre Irã e Israel, e na época que ele estava na Philip Brothers, ele já ganhou muito dinheiro com isso. Essa foi só a questão que ficou pra mim não clara. Ele tava na Philip Brothers Tava na e Philip ele Brothers. fez essa ponte aí, vamos dizer, né? Sim. Mas Isso. ele ainda não era... Não, ele ainda estava na Philip Brothers. Tá. E, inclusive, tem uma história interessante que ele e o parceiro dele, que o Matheus falou, Pink Green, isso já em 73, Que era o executor, né? Era o parceiro executor. Manjava muito de charter, também de frete. Contratar navio, que é também uma pica, velho. Tem que saber fazer. Nesse meio, então eles assim, ganharam dinheiro entre 70 e 73, mas era um dinheiro, assim, nada era um absurdo. E já usando o Ira como fornecedor. Aí os caras simplesmente eram, né, novamente, né, não tinha internet, não sei o que, era tudo assim, viagem, tudo contato. O Pincus Green era muito bem relacionado no Irã. Ele que tinha um bom contato. Ele que tinha um contato com gente do governo, com a petroleira estatal do Irã, não sei o quê. E aí eles, de alguma forma, não dá nem pra dizer que é insider information, né, mas era. Eles anteciparam em pelo menos 6 meses a guerra do Yom Kippur. Então, assim, o que eles fizeram? A guerra foi em outubro de 73, 6 meses antes, eles fecharam um contrato de fornecimento com a estatal iraniana, NIOC, por assim, uma montanha de barril de petróleo a $5, sendo que na época o petróleo era cotado a 3, sem avisar os chefes. Porque eles estavam antecipando que aí já tinha acontecido as nacionalizações, o mercado já estava diferente, e eles estavam, cara, vai dar uma confusão daqui a pouco e o preço do petróleo vai disparar, então eu já vou garantir a $5. Mas quando eles falaram para os chefes, que eram, na maioria eram alemães, os caras mais conservadores, os caras enlouqueceram, falaram, não, se livra desse contrato aí. Porque tá então eles louco, pagaram mais caro. tá né? pagando $2 a mais, sendo que no mercado tá 3, tá pagando 5, isso é muito arriscado, não sei o que, e era um volume grande de barril de petróleo. E aí eles acabaram, conseguiram entregar esse contrato para uma refinaria nos Estados Unidos. Daí, o cara sumiu lá. 6 meses depois estoura a guerra do Yom Kippur, que acontece o primeiro choque do petróleo, o petróleo sai de 3 para 12, 13. Então ali eles deixaram muito dinheiro na mesa, né? E ao mesmo tempo já viram a capacidade de análise dos dois, né? Do Rich e do Green. Né? Mas além disso eles estavam já ganhando dinheiro, 73, 74. E quando que ele sai, né, da Philip Brothers? Início de 74, quando ele vai pleitear o bônus dele, porque rapidamente a Philip Brothers se tornou o maior player, o maior trader de petróleo no mundo, por conta deles. Porque ele praticamente, aí falando de uma coisa que a gente não mencionou, ele criou esse mercado spot, né? Mercado porque os contratos das 7 irmãs eram feitos de longo prazo com preço fixado. Então ele começa a negociar um preço à vista e por isso que ele começa a tradear, né? No sentido da palavra, e cria praticamente o mercado. Por isso que ele é o criador e começou a ganhar muito dinheiro com isso. Sim, através da Philip Brothers. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ganhar muito dinheiro, a Philip Brothers estava ganhando muito dinheiro, por conta do petróleo, especialmente ali por causa no choque do petróleo também ganhou, apesar de ter perdido esse contratão. E aí ele foi pedir um bônus de $500 mil, na época ele ganhava uns $70 mil por ano, e ele achava justo, como a empresa estava lucrando milhões, ele achava justo 500 mil, e o cara falou que ele não pagaria mais $150 mil para ele.
E aí ele ficou puto, chamou o Pink Green. E nessa época também a Philly Brothers já tinha escritório em Zug, na Suíça, que é um hub de trading companies hoje. Inclusive é onde todos os russos têm offshore. A famosa é isentona suíça. É. 35% do comércio global de petróleo passa por Zug, uma cidadezinha de 127 mil habitantes. Tem mais empresa registrada do que habitante. É um paraíso fiscal dentro do paraíso fiscal, né? Que loucura. Bizarro. Zug. Fica próximo de Zurique. E depois da Segunda Guerra, eles começaram a atrair muita empresa, muita trading company, muita empresa de fora, né? Porque o imposto era muito baixo, a burocracia era muito baixa, era minutos de Zurique, né? Próximo dos principais private banks do mundo. Então atraiu muita empresa americana, depois empresa europeia, e nos anos 90 os russos foram com tudo. Tanto é que tem uma matéria na Bloomberg, quem quiser ler, que de 2022, quando acontece a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que 80% de toda commodity da Rússia é comercializada através da Suíça, através de trading company suíça. E tu pega todos esses bilionários, Roman Abramovich, todos os maiores bilionários da Rússia, tudo tem offshore em Zug. Enfim, a Philly Brothers já atuava lá desde os anos 60. Então foi daí que em 74 ele o Pincus Green e mais uns 3 analistas formam a Mark Rich & Co. Isso porque não pagaram o bônus. Ele achou injusto. Saiu barato para os amigos, né? Bem caro esse negócio, né? Em vez de ter pago. Simplesmente perderam os 2 maiores traders de petróleo com uma equipe muito foda. Aí os caras saíram, então foram 5 sócios fundadores que botaram 2 milhões de francos suíços. Pegou emprestado com o pai, com o sogro, não sei o quê, e montaram. Só que é aí que tá, né? No livro diz uma passagem que eu achei legal. Esse é um mercado que não estão nem aí para marca, para branding. Sim. O que importa no mercado de commodities, de trading de commodities, são os relacionamentos e a confiança. Perfeito. Então, se um cara na tua trading company, que tem todos os relacionamentos, sai, ele vai levar todos aqueles relacionamentos. E o Mark Rich e o Pincus Green eram muito bem conectados no mundo todo com pessoas poderosíssimas, inclusive chefes de Estado, fascistas, na época da Espanha, lá que era uma ditadura, ele era Ainda mais super naquela próximo. época, né? Não tinha informação, ou tu conhece, ou tu não tem como procurar no Google. Exato. E aí fica uma lição também, né? Que um dos principais pontos que falam do Mark Rich, além da capacidade fora do comum de fazer leitura de cenários e de ser um grande tomador de risco, ele levava networking muito a sério. Então ele era muito bom de relacionamento e ele tinha um livrinho lendário que ficou conhecido na firma, que era um livrinho preto que ele colocava todos os contatos que ele tinha, endereço e comentários e não sei o quê. E ele estava sempre em contato com essas pessoas, não esquecia o aniversário de ninguém, mandava presentes. Então, assim, o cara nutria muito bem essa rede de relacionamento. Essa era a principal vantagem competitiva dele, era essa rede de relacionamento. Que nesse mercado, como tu disse ali na passagem do livro, faz Exatamente. toda a diferença, né? Não importa branding e escambau. Exatamente. Não importa ter contato. Tanto é que o mercado de trade de petróleo, de commodities no geral, movimenta... Bom, só a Glencore é 230 bilhões de dólares e ninguém conhece. Sim. Ninguém conhece a Glencore, ninguém conhece a Vitol. E são os caras... Assim, é um mercado bem opaco, bem obscuro. A gente falou da Bung aquele dia também. Eu ia falar, isso aí é a Bung, né? Mas é também... Então, marca não quer dizer nada. É também um mercado que não aceita desaforo, né? A margem é muito apertada. Tanto que no primeiro ano fatura 1 bi e tem 28 milhões de lucro. Então, qualquer espirro no meio do caminho é prejuízo.
E aí já mas é interessante pensar que já no primeiro ano da firma, É muito dinheiro, né? Em 1974, né? Faturamento de mais de 1 bilhão e lucro líquido de 28 milhões. e aqui vale mencionar, assim como o Matheus já falou, mas a questão da parceria com o Pink, né? Pincus Green. Todo mundo fala que não existiria um Mark Rich sem o Pincus Green, O alter ego. porque o Mark Rich era o visionário, o cara que fazia essa leitura de cenários políticos e macroeconômicos e tomava o risco. Mas quem executava o trade nesse ponto era sempre o Pincus Green, que era um gênio da logística. Porque é complexo tu fazer né, aí eles comparam no livro, né, assim, tipo, cara, um navio de petróleo, cara, vale uma fortuna. Um petroleiro, né? Uma carga. Né? Então era tudo muito novo, porque quem cuidava disso tudo, toda a logística, né, da plataforma, até a refinaria, até chegar nos mercados consumidores, era as 7 irmãs. De repente, essas estatais não sabiam nada, e quem sabiam eram eles. Então, eles tinham, além de todos os contatos, eles operavam muito bem essa questão logística, essa questão de frete, de conseguir as melhores tarifas de frete, de otimizar ao máximo possível as rotas, entendeu? E tudo isso quem tocava era o Pincus Green. Questão de crédito também, muito importante. Ele falou, meu, crédito era o oxigênio disso. Se não fosse linhas de crédito, né, depois cartas de crédito. Capital, muito capital sensível. É muito capital, é um business de capital intensivo. Então ele usava as cartas de crédito como, né, usava a própria carga como garantia para tomar empréstimo. Né? Então, como ele já tinha já em 74, apesar de ser uma firma nova, ele já era conhecido no mercado, então ele conseguiu tomar crédito. Foi por isso que ali já faturou 1 bi de primeira. E os anos 70, a era de ouro dele foi 74 a 83. Perfeito. Então, assim, operando sozinho, como ele ainda manteve os contatos com o governo iraniano, o Irã era o principal fornecedor dele. Porque aí tinha essa questão do oleoduto, então assim, ele tinha uma vantagem de custo, né? Ele comprava do Irã muito barato e distribuía no mundo todo. Mas depois ele foi começando a desenvolver novos fornecedores, na Nigéria, inclusive, que é um grande produtor de petróleo até hoje. Justamente por conta dessas incertezas políticas que aconteceu no mundo, né? Então, volta e meia tinha algum embargo, tinham sanções econômicas entre um país e outro. Então, ele foi desenvolvendo esse monte de fornecedor em países, assim, complicados. Tipo Cuba? Tipo, Cuba era um cliente, né? É. E a história da União Soviética com Cuba é muito boa também, que é uma solução muito inteligente que ele dá, né? Ele era um cara muito... A operação logística deles era muito, muito foda. E ele fala, cara, a única coisa que a gente faz é o seguinte, a gente presta um serviço de alguém que tem óleo e quer vender e de alguém que precisa de petróleo e quer comprar e não sabe como. Perfeito. Porque aí que tá, daí, às vezes, pô, vou falar mais pra frente, né? O principal fornecedor do cara era o Irã. Aí, de repente, o Irã sofre um embargo e tu tem um volume absurdo pra comprar e tu não tem mais de onde comprar. Aciona o Mark Rich, entendeu? Então ele... E aí, nesse caso da Rússia, na época era a União Soviética ainda. Né? A União Soviética era parceira de Cuba, era a nação irmã, e era a principal fornecedora de petróleo de Cuba, porque a Rússia sempre foi um grande produtor de petróleo. Né? Só que, ao invés... também, né? Uma parte do preço. Sim. Só que ao invés de levar o petróleo lá da Rússia para Cuba, que é um trecho muito maior, o Mark Rich, aí entrando em contato com os russos, né, falou, não, vamos fazer um negócio. Tu vende para mim teu petróleo e eu dou um jeito de entregar lá para Cuba.
Ele não precisa mandar fazer todo esse frete até Cuba. E daí ele comprava o petróleo da Venezuela, que na época era um grande produtor de petróleo. Ainda é a maior reserva do mundo, né? Mas tá tudo sucateado. Na época era um grande produtor e era riquíssima a Venezuela. Aí, para facilitar a logística, ele comprava da Venezuela, que era perto, e entregava em Cuba. O petróleo que ele comprava da Rússia, ele distribuía para outros clientes. E ainda cobrava mais barato, porque a Rússia venderia para Cuba mais barato, né? Cara, assim, era o cara certo na hora certa e comprava, assim... Em determinado momento ele chegou a comprar acho que 70 milhões de barris de petróleo por ano do Irã, né? Ele era um grande cliente do Irã. E aí ele vendia para todo mundo que precisava comprar e não sabia de onde. Né? Então, esses anos 70 ele ganha muito dinheiro. O primeiro ano ele é 28 milhões, mas depois chega a 100, chega a 200 e tal. E aí, em 79, tem um evento importante, que ele achou que ia se ferrar. Segunda crise. Que é a Revolução Iraniana, que simplesmente os caras pegaram todo mundo daquele governo e exilaram os caras. E uns que conseguiram fugir antes, se mudaram para os Estados Unidos, não sei o quê. Mas esses caras, todos eram os contatos que o Mark Rich tinha no Irã. E aí ele pensou, cara, vai assumir esses radical agora que ferrou tudo, né? Inclusive o Pincus Green foi pro Irã para negociar. E foi uma confusão enorme, não queriam liberar depois dele para voltar. Porque isso foi em fevereiro de 79, tá? A Revolução Iraniana. Então tem as imagens, tem as fotos, foi uma loucura. Então, assim, foi um golpe de Estado. E aí que acarretou no segundo choque do petróleo, né? Para sorte e para competência também, né, dos dois, eles conseguiram convencer lá o governo que assumiu a manter as coisas como estavam, né? E aí ele falou, cara, não tenho nada a reclamar deles, que eles simplesmente cumpriram os contratos. É aquela coisa, né? Exato. Exatamente. Quando alguém precisa vender e alguém precisa comprar, as ideologias ficam de lado. E aí até foi estranho que foi engraçado. Engraçado não, mas assim, quando assume esse novo poder, sai todo mundo da NYOC, que é a estatal, a Petrobras iraniana. Todo mundo que tinha conhecimento técnico e de gestão e conhecia de petróleo saiu e assumiu uns caras completamente tosco, que não sabiam nada do mercado de petróleo. Então por isso que eles não podiam perder o contato com o Mark Rich, entendeu? E ao mesmo tempo eles tinham uma produção bizarra de petróleo, né? Isso é a maior produtora, né? E aí até teve na época ali porque 79 teve dois eventos, né? Foi a Revolução e depois teve a crise dos reféns, né? Sim. E aí aí os Estados Unidos entra com um embargo, uma sanção muito forte, e a produção de petróleo iraniana cai de 7 milhões para meio milhão. Foi aí também que o petróleo explodiu. A porrada, né? Então o primeiro choque foi que nem a gente falou na década perdida, né? Foi de 3 para 12, 13. Agora saiu de 13 para 40, 30, 40 e alguns mercados até 50, né, por conta desses dois eventos. Mas todo mundo que conhece o mercado de trading, de commodities, sabe que é o melhor cenário do mundo para um trader de commodities competente é volatilidade. Turbulência. É aí que tu faz dinheiro e foi aí que o Mark Rich fez muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, assim. Porque ele era o cara que tinha petróleo no momento em que faltava petróleo. Sim. Né? E aí aconteceu esse embargo, várias refinarias que compravam do Irã, de repente não tinham mais de quem comprar, e aí acionava o Mark Rich, que tinha petróleo. Como a firma dele estava na Suíça, não tinha problema ele fornecer. Então ele comprava do Irã e fornecia, ele também tinha da Nigéria, tinha da Venezuela.
E aí ele ganhou, soube operar muito bem essa vantagem, né? E um único parênteses, desculpa te... Não. Que tem aquele ponto, né? Tu falou de ideologia. Esse novo governo Isso é muito pica. da Revolução... Esse aí eu não vou nem me arriscar a falar os nomes, tá? Que é tudo muito esquisito, é iraniano, tá? Mas o que importa é que um novo governo assumiu, radical, e eles simplesmente eram anti-americanos, anticapitalistas e antissemitas. E eles simplesmente fecharam um negócio com o Mark Rich, que era justamente o oposto. Ele era naturalizado americano, bilionário e judeu. Para mostrar que, meu, ideologia, quando Na hora que pega no precisa, bolso, não tem, né? não tem. Ele continuou sendo o maior comprador de petróleo do Irã, mesmo na turbulência, mesmo na crise dos reféns. E foi por isso que causou o problema que a gente vai falar daqui a pouco. Desse próximo capítulo. Exatamente. Capítulo 2. Salvou a África do Sul também, né? A tragédia. Exatamente. Ascensão e queda. Pausa de 3 segundos para o nosso locutor aí, porque o homem hoje ele tá... Meu Deus do céu, olha. Até não sei se Foi o Red Bull. tá ficando Tá claro ficando pica. a linha de raciocínio. Sim. Tá Uma muito hora eu claro. voltei porque eu tinha esquecido do oleoduto, mas o oleoduto foi o que... Eu acho que vocês estão achando muito ruim, né? Essa explicação. Aqui Nosso é só- professor. Aqui é só os raízes, né? Lá vem ele. Tá, beleza. Mark Rich começa os anos 80, então, no seu auge, vamos dizer assim. seu né? auge. Muita grana, o cara tava, ó, Inclusive, estourando a boca do balão. em 81 ele compra a Fox, Ó, 50%, né? 50%, junto com outro magnata do petróleo. os canais Fox. Exato. Na época, aí que tá. Na época, era o estúdio, né, de cinema. Uhum. E nessa época aí, o estúdio tava muito em alta por conta do sucesso do Star Wars. Sim. Ah, Foi pela Fox. legal. Mas foi um deal bem discreto e ele era um silent partner. Pouca gente sabia que ele era um dos donos e o Davis, Marvin Davis, que era a cara do negócio. Mas ele tava com muito dinheiro. Perfeito. Muito dinheiro mesmo. Até que então, em 83... Não, na verdade, a investigação começa já em 81, Uhum. né? Perfeito. E aí, em 83, vem a acusação, né? O governo americano foi contra ele, né? Com o... Promotor. Procurador, né, dos Estados Procurador. Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Rudolph Giuliani. Rudy. O famoso. Rudy, que Que era anos ex-prefeito depois também, né? virou prefeito do... Acho que foi até na época das E Torres que Gêmeas. foi o cara que também que indiciou, Que destruiu o Michael. destruiu o Michael Milk Que também temos vídeo no nosso canal. e também foi perdoado pelo presidente. Tá, não dá spoiler. Vai na tua aí. O careca Michael Milk. Aí, em 81 começa a investigação. Em 83, o cara o Giuliani assume, né? E ele, ao que tudo indica, assim, acho que ele é até comum nesses casos, né? Eu me lembro disso por causa do Billions, mas assim, um procurador que quer fazer a carreira dele. É isso que eu Política, queria né? falar, né? Eles procuram muito esse tipo de crime, ou eles querem o holofote, no fundo. Lá Exatamente. tem uma questão muito política, né? Criar um inimigo. Tem uma ambição, É. tanto é que depois ele virou prefeito, mas Exato. tem uma ambição política muito grande, tu precisa de um grande caso vilão, né? que te faça, né, subir. E como o Greco disse, isso é muito bem. A série Billions traz muito bem isso. Né? Então, também fica a dica aí. O pessoal já viu, mas é muito interessante esse jogo político por trás desse negócio. Né? Que, de certa forma, é meio universal, tem em todos os países. Né? Sim. Até aqui a gente vê a questão de delegados, procuradores, que muitas vezes vão para a política. Mas nos Estados Unidos ele tem um ponto a mais. Parece que é mais normal isso, né? Se tem isso mais frequentemente. Tanto é, se tu for ver o período, né? 83 foi com o Mark Rich e aí 87 foi o Michael Milken. Então ele pegou, assim, dois caras
muito bem-sucedidos, muito ricos, tá? Mas vamos pro Mark Rich primeiro. Então ele precisava desse caso, né? E ele achou o cara ideal, né? Um alvo ideal, que era um Cara de vilão, bilionário. ele é posudo assim, tipo, parece o Naj Narra, fumando um charuto cubano, Que era proibido nos bilionário, Estados Unidos. inclusive. judeu, né, ganhando muito dinheiro. E é o inimigo perfeito para a sociedade, vamos colocar Total. assim. Mano, é muito fácil. Capitalista, uma cara boa para sair no jornal. Poderoso, bilionário. Tu tem uma Perfeito. narrativa muito clara, né? Pra construir em cima do... O que não quer dizer que não tem alguns, e talvez aqui seja ocupado, nem sei, eu tô Sim. aqui acompanhando. Mas é mais interessante para um procurador realmente indiciar um cara desses e ir atrás de um cara desses do que um pela-saco, um Zé Ninguém aí. Exato. Faz sentido. exato. Que é justamente pelo que o Greco falou. Para ascender na carreira, tu tem que pegar grandes casos para ficar mais famoso e assim vai. E às vezes- Tanto é, se tu pega o caso, cara, a mídia começa a cair em peso sobre o Mark Rich. Então, assim, foi um negócio, foi um grande caso, mas é que nem eu te falei, até 81 ninguém sabia quem era ele. Até 83, né? Uhum. Daí, de repente, vem o cara já era, assim, misterioso, sigiloso, aí bilionário. Aí começa, aí é tudo. É por isso que a gente Sim. tá fazendo o vídeo hoje também, né? Os jornalistas também gostavam dessa história, né? Aham. Pô, mas quem é Mark Rich? O cara opera da Suíça e não sei o quê. Petróleo. Não, e aí ele foi acusado de 51 crimes, que posteriormente foi para 65. 65 crimes. Aí tinha de tudo, né? Sonegação fiscal, comércio com inimigo, incluindo rico, tá escrito aqui, racketeering. Aham. Não sei o que seja, mas enfim, o que é, mas 65 crimes. Esse, inclusive, teve assim, ó. O primeiro foi. Um outro parênteses também, né? Que o Matheus tinha falado antes. Vale mencionar também que acho que foi uma combinação da ambição política do Giuliani e certamente tinha inimigos, Sim. petroleiras, que perderam o mercado para um trader independente. Isso não foi provado, mas Sim. não duvido que Com certeza. uma dessas ExxonMobil, Alguém, com certeza. Né? alguém, ó, investiga tal caso, o cara fez isso. E aí, E daí tu entrega o ouro pro... exato. Tanto é que, assim, um monte de transações lá que eles começaram a olhar, não ia surgir do nada na mesa de um procurador de Nova York, entendeu? Perfeito. E aí, então, a primeira acusação foi que ele foi de sonegação. Sonegação, evasão de divisas, não sei o quê. Né? Em tese, eles estavam acusando ele de que muito do lucro que ele estava tendo, ele fazia algumas engenharias financeiras que esse lucro não era tributado nos Estados Unidos, e sim em offshores, Como qualquer bilionário. como qualquer bilionário. Então, assim, eu li uma matéria que dizia, no determinado ano ele reportou que a firma dos Estados Unidos teve um lucro de 2 milhões de dólares só, sendo que todo mundo sabia que ele estava lucrando mais de 100. Só que ele fez de uma forma, através de um monte de brechas, né? Loopholes, né? Que todo mundo faz, usa Delaware, não sei o quê. Ele usou um monte de offshore para deixar esse lucro fora e não tributar. Então, assim, estranho já surgir disso, né? Uma acusação. Mas a acusação mais grave e que foi o que mais pegou na mídia, não sei o que, foi essa de negociação com os inimigos. Sim. Especialmente no Irã. Irã, né? Com Irã. Porque a crise dos reféns, em novembro de 79, Foi muito grande a repercussão. foi uma repercussão enorme e uma humilhação muito grande para os Estados Unidos. Sim. Né? Que foi assim, entraram na embaixada americana e sequestraram mais de 50 americanos. Tem um Tem filme, vídeo, né? tem Tem um filme fotos, sobre, eu não lembro. Foi horrível. E foi feio mesmo. Então os Estados Unidos se sentiram humilhados e entraram com um embargo muito pesado contra o Irã, proibindo, né, a compra do petróleo iraniano e mais um monte de sanções econômicas. E o Mark Rich continuou operando como
qualquer dia. A empresa dele era da Suíça, né? Foi isso que ele alegou depois. Ele falou, cara... então, assim, o embargo dizia que nenhuma empresa americana podia comprar petróleo iraniano. Mas a empresa do Mark Rich era incorporada na Suíça, em Zug. Então, em tese, ele achou que não estava cometendo nenhum crime, né? Ou não sei se ele achou, mas efetivamente, na teoria, não estava. Né? Exato. Os advogados diziam, não, vai por aí. E aí aí que tá, né? Porque além do Irã, eles alegaram também que foi as negociações com Cuba também, com a África do Sul durante o Apartheid. E aí os caras foram montando um caso enorme. Exato. E tem um ponto, né? E nos Estados Unidos, a opinião pública é contrária a esse tipo de coisa, né? Eles têm um sentimento de nacionalismo diferente do que a gente tem aqui. A gente não consegue nem comparar o Brasil, entendeu? Crime contra a pátria. Foi lá vender pra Argentina, sabe? A gente nem tem esse sentimento lá, isso pega muito. Aí, envolto a um bilionário, né? Com aquela cara que a gente já disse, é o cara certo na hora certa, nesse momento, para ser acusado e gerar um buzz, uma repercussão grande. Ele mesmo falou, cara, eu fui o melhor bode expiatório que tinha, né? Um cara só, bem sucedido, ganhando muito dinheiro, Faz sentido. Judeu, que querendo ou não sempre, isso pesa também, né? Sim. Tanto é que o Michael Milken era judeu, o Steve Cohen era judeu também. Né? Tem um estigma ali, né, também. Se vende essa questão assim da elite, né, do poderoso, isso ajuda a vender manchete, né, a vender jornal. Mas e aí? E aí, o que aconteceu, né? Em 83, ele chegou a pagar, ele pagou $100 milhões pro processo ser... mas ainda não adiantou, tá? E uma coisa que eu tava me lembrando também, que eu fiz no vídeo, uma coisa que curiosamente contribuiu para toda essa confusão foi que a equipe legal dele fez muita bobagem. O que é muito estranho, porque geralmente tem bons advogados. Esses caras têm os melhores advogados do mundo. E aí no livro tem alguns entrevistados que estavam na ponta oposta e todo mundo assim não entendeu a estratégia de defesa deles, do Mark Rich. Fizeram uma série de atrapalhada e bobagem e fez com que um caso que tá, beleza, era importante, tá, mas ganhasse uma proporção enorme. Maior ainda, né? E aí, para ajudar, então, já teve essas barberagens jurídicas, o que para mim é bizarro. Pagou lá os 100 milhões, não adiantou. Aí, para ajudar, o cara simplesmente foge para a Suíça. Ou seja, os caras falam, tá, mas se tu não é culpado porque tu fugiu, então, né? Sim, ele fugiu para evitar ser preso, né? Exatamente. E foi para a Suíça porque ele virou um cidadão espanhol em setembro de 1982 e israelense em julho de 1983. E aí que ele entrou para a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Exatamente. Mas o que eu acho curioso é que, beleza, ficou mais procurado, mas todo mundo sabia de onde ele operava. Sim. Todo mundo sabia onde era a casa dele, em Zug, uma mansão. Tem foto no Google e tudo. Aí que entra a questão dos relacionamentos dele e o relacionamento muito próximo com Israel e com o Mossad. Sim. Né? Uma porque Israel, como a gente falou antes, tem esse problema de abastecimento de petróleo, não sei o quê. Depois da Revolução Iraniana, então, o clima ficou ainda mais hostil. Né? E até hoje, né? Os caras falam que vão varrer Israel do mapa. A compra não foi feita mais diretamente, mas quem comprava e vendia era o Mark Rich. Ele comprava o petróleo do Irã e vendia para Israel. Então, ele garantiu o fornecimento de petróleo para Israel. E isso fez com que ele tivesse conexões muito poderosas em Israel. E eles eram muito gratos ao Mark Rich. E também, como ele já tinha esse contato lá desde antes, lá com o Mossad, na época de construir o oleoduto, ele sempre foi muito próximo do Mossad e do alto escalão do governo israelense.
Inclusive, ele emprestava os escritórios dele no mundo pro Mossad. Emprestava o jato pros caras do Mossad. Tinha uma relação muito próxima. E fornecia muita inteligência também, né? Porque Informação, né? ele tinha escritórios em locais hostis, né? Então, Uhum. tipo, todo país que ninguém se metia, Tava ele lá. tava ele lá. Então, ele tinha escritório na África do Sul, tinha escritório em Cuba, tinha escritório no Irã, tinha escritório na Nigéria, não sei o quê. Então, ele fornecia muita informação. No livro, ele não dá muito detalhe, obviamente, mas ele fala que ajudou Israel porque, primeiro de tudo, porque ele é judeu e ele é a favor do Estado de Israel. E aí, no livro também tem um cara que era do alto escalão do Mossad, falou que eles eram muito gratos a tudo que o Mark Rich fez por eles. Ele ajudou muito o Mossad, tá? E aí, então, por que eu tô falando tudo isso? Porque o cara ficou de 83 a 2001, nada aconteceu com ele. Sim. Por que será? Continuou operando. Será que Nesse não meio tinha tempo- uma segurança do Mossad muito forte ali? Tem um trecho que eu achei legal. Em outubro de 84, as empresas de Mark Rich se declararam culpadas e, em um acordo, pagaram 200 milhões de dólares, que foi a maior recuperação de impostos criminais na história dos Estados Unidos até então. E aí teve a fuga, né, que ele foi caçado pelo US Marshals e outros agentes que tentaram capturá-lo, chegando a ter uma recompensa de 750 mil dólares. Mas Rich contava com uma sofisticada segurança liderada por Avner Azulay, ex-oficial do Mossad. Ex-oficial do Mossad. Então, isso que é interessante, né? Entre 1983 e 2001, ele foi caçado pelos Estados Unidos, E não conseguiram pegar ele. mas do outro lado tava o Mossad. Tu Essa vê é a Tu briga. vê o poder do Mossad, né? E nunca foi pego, né? Exato. E aí... Ele e o parceiro dele, né? Sim, é a partir verdade. dele foi acusado exatamente da mesma. E uma coisa que me chamou a atenção foi que na acusação inicial lá, ele era acusado de não pagar tributos no valor de 48 milhões de dólares. Beleza, isso nos anos 80 até era um valor alto, mas... E na época foi a maior sonegação da história dos Estados Unidos. Mas não é um valor absurdo, assim, né? Sim. Na minha opinião. Pra mim seria. Mas enfim, assim, a ponto dessa esse caçada negócio, toda, e aí nossa, era dessas perfeito. procuradas. É que os Estados Unidos, ele tem no seu âmago, na coisa mais profunda dele, essa questão midiática. Sim. Tudo, Nossa, sabe? matéria no New York O Times. próprio No livro. cowboy é isso, sabe? Tipo, então, cara, é lindo, é um filme, sabe? É. As coisas são assim, tudo é midiático. O próprio promotor, quando vai, ele entra no lugar, tudo, cara, Tudo bem pensado. perfeito, sabe? No Brasil que tipo, fica tudo jogado. Não, e é engraçado também que até no próprio livro fala que o parceiro dele também foi acusado dos mesmos crimes, né? É isso. E daí fala, o Mark Rich, pela exposição, por ele ser um cara que tinha mais esse ar, assim, de ser vilão, ele tinha 230 mil menções do nome dele na internet, né, em 2001 lá. E o parceiro dele tinha 6 mil. E era tipo, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Pegaram o cara certo. É. Né? E aí, cara, vamos... Onde é que entra o nosso querido amigo Bill? Tio Bill Clinton nessa história aí. O que aconteceu? Porque o homem estava sendo procurado, né? Enfim, se passaram, o quê? 17 anos, né? Até... E aí, Espiados. ele... procurado entre Curioso, né? Procurado, todo mundo sabia onde estava e os Estados Unidos não conseguiu pegar o cara. É muito estranha essa história, mas enfim. E aí, o mais estranho de tudo, ele continuou operando normalmente, Sim. a empresa continuou lucrando, ele ficou bilionário. Sim. Ficou bilionário operando. E aí, só que o que aconteceu, né? Antes do Bill, é bom lembrar que em 93 ele deixa a empresa. Tá? O que aconteceu? Todo esse processo, né, que levaram alguns anos, isso teve um impacto nele, né? Então, ali no início dos anos 90, segundo relatos,
né? Imagina, tava fugindo, já tinha pago uma fortuna, ainda tava com esse processo. Ele começou a beber muito, a Sim. fumar muito, todo mundo começou a ficar preocupado com a saúde dele. Tem o caso da Ponto filha dele que- também, né? que foi em 96. Mas ali em 91, 92, ele começa, então, tipo assim, beber uísque durante o expediente, assim, sabe? Loucura. E aí, em 92, acontece uma operação que ajudou a enfraquecer ele. Né? Que um dos traders dele, Rosenberg, né? David David Rosenberg. Rosenberg, faz uma operação de zinco no mercado de commodities de Londres, claramente com a intenção de fazer um corner no mercado de zinco, ou seja, comprar o máximo possível de zinco para subir artificialmente o preço. E aí, inclusive, em conluio com outros dois concorrentes, comprar. Mas, como a maioria dos corners, um dia a bolha estoura e aí depois despencou o preço do zinco e ele perdeu 172 milhões de dólares. Tá? Isso aí já foi um baque, tanto financeiramente quanto de reputação, porque ele era o cara com essa imagem de Midas. O cara nunca perdia dinheiro. Então, somando essa operação com o fato dele já estar enfraquecido por causa do processo, nesse meio tempo ele perde um dos principais executivos também, que era um braço direito dele, que não estava concordando com algumas coisas, ele demitiu o cara. Em final de 92, ele já estava muito enfraquecido politicamente dentro da empresa. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Luiz César Fernandes em 99. E aí os demais sócios chegaram e tu vai ter que vender a tua parte aí. E aí eles fizeram um acordo que ele vendeu a parte dele gradualmente, mas ele ia sair da operação. E aí em 93, então, ele vende por 600 milhões de dólares a parte dele, o que já foi abaixo do que realmente valia, né? Sim. Porque não tinha poder de barganha. E aí os executivos, então, da época, assumem e já imediatamente trocam o nome para Glencore. Inclusive, se tu for pesquisar, não sei como tá agora, mas antes tu pesquisava no site da Glencore a história, nem mencionado é o nome dele. Entendeu? Porque ele gerou muita publicidade negativa e tal, né? E aí, então, 93, 94, ele vende tudo, 96, a filha morre, Nos Estados Unidos e ele não Estados pode Unidos, né? Não podia voltar por causa do do embargo. embargo. Até que, em 2001, no último dia do mandato do Bill Clinton, ele fornece o perdão presidencial do Mark Rich, e que gerou uma polêmica na época absurda, porque começaram a ver que a ex-esposa do Mark Rich tinha feito doações. Ela doou 1,1 milhão de dólares desde 1992 para o Partido Democrata e 450 mil dólares à biblioteca de Clinton. E isso aí pegou muito mal. Sim. E também todo mundo falando que aconteceu um lobby federal absurdo de Israel. Ponto do primeiro-ministro, a pessoa mais importante do governo israelense, fizeram um lobby, além dessa questão das doações, Sim. para conceder o perdão presidencial. E aí o cara não aconteceu nada. Que é uma coisa que os presidentes americanos fazem, né? Inclusive agora com o Michael Milken também, né? Que também Sim. foi processado pelo Giuliani. Do Silk Road também, né? Foi agora o... E isso aí gerou uma, como o Greco disse, uma indignação pública, né? Tipo, a própria Forbes chamou de, abre aspas, um dos atos mais nojentos da administração Clinton, fecha aspas. Enfim, Você vê como o cara era odiado depois de muito tempo, né? a construção da imagem dele... 17 anos depois. Esse era vilão. Era o Najee Narras americano. Verdade. E esse homem aí viveu esse fim meio triste aí, né, cara? Porque ele veio a falecer só em 2013, né? E deixa um legado meio controverso, assim, né? Ele até, depois que ele vende a Glencore, ele chega a fazer uma nova empresa, bota o mesmo nome, inclusive, mas não rendeu, durou só alguns anos, ele não tinha o volume necessário e tal. Sim. E aí, depois ele
Aí sim, aí ele se aposentou de vez, ficou operando na bolsa, investindo em imóveis. Ele, apesar de tudo, era um cara muito rico, né? Uhum. Então ele tinha uma mansão de 9 milhões e meio de dólares na Espanha, ele tinha chalé em St. Moritz, ele tinha casa em tudo quanto é lugar. Sim. Um apartamento em Madrid, em Nova York. Bom, em Nova York ele não podia usar, né? Mas em Nova York ele tinha acho que na Park Avenue. Cara muito rico mesmo. E que se for ver, veio do zero, né? Sim. Ele foi um filântropo generoso, né? É. Segundo consta aqui. Mas é uma história controversa. Doou mais de 150 milhões de dólares ao longo de 30 anos. Mas deixa esse legado, né? Um legado, no mínimo, como eu disse, controverso, né, cara? É aquela coisa, né, cara? Como o Greco falou no começo desse episódio, não tem santo nessa história. E nunca tem, na verdade, nunca tem santo, sabe? Mas às vezes, aparentemente, os caras criam demônios, né? O negócio fica um pouco maior do que era, ou como a gente estuda ali o mercado financeiro brasileiro dos anos 70 e 80, quando tu vê, né, que todo mundo fazia as mesmas coisas, e aí um cara como Najinarras sai como o grande vilão, sendo que todo mundo fazia. Isso se aplica para outras histórias também que podem ser também essa. Foi pego pra Cristo. Não, e o engraçado é que até na pesquisa que a gente estava fazendo, esqueci de falar isso antes, coisa que eu achei curiosa e muito bizarra. O fato de, até 1977, propina não era crime nos Estados Unidos, e até 2000, propina, né, suborno, não era crime na Suíça. Então, assim, era crime, propina para servidores públicos suíços. Isso era um crime desde sempre. Mas suborno para servidores públicos estrangeiros não era crime. E isso é muito bizarro, porque muita gente falava, cara, o Mark Rich, cara, é muito sujo. Ele pagava propina para todo mundo, na Nigéria e tal. Ele falou, cara, era a forma como todo mundo operava. Sim. Se eu não pagasse para um diretor da estatal nigeriana, meu concorrente ia pagar e ia ficar sem o negócio. A famosa bola no Brasil, né? Mas o que é bizarro é que O faz-me rir. ainda assim ele não estava cometendo um crime, né? Porque a empresa estava na Suíça, não era um crime na Suíça. Assim, cheio de brechas, loopholes, né? Cheio de... Por isso que tem que deixar aí nos comentários a sua opinião. É verdade. Herói ou vilão? Herói ou vilão? Gênio ou bandido? Eu tô em dúvida. Não, que era um gênio, era, né? Aí, mas ninguém é santo, né? Que o inverso de bandido não é gênio, né? Vamos primeiro deixar isso bem claro, né? Exato. Mas se era bandido ou inocente... Não é uma palavra forte pra usada, né? Mas ele, no final do dia, ele simplesmente fez o comércio global fluir, né? O cara era um caminhoneiro do petróleo, né? Um dos bons, porque foi isso, ele ligou muitas pontes, né? Isso que me ficou muito claro. Ele estava no momento certo, mas até na própria empresa, na Fibro, que ele trabalhava antes, ele já se destacava, entendeu? Então, tipo, invariavelmente esse cara ia dar certo dentro ou fora, né? Acabou sendo fora, mas foi porque ele tinha os contatos e essa parceria com o parceiro dele, né, me pareceu muito importante nesse momento, né? Porque é difícil ter um cara com a visão e ter o operador na mesma pessoa, né? Então, acho que é uma importância de ambas as partes muito interessante, né? Para ser consolidado. Sim. Eu ia falar que, inclusive, no livro fala sobre isso, que os países africanos eram muito gratos a ele também por ele ter aberto esse mercado e tirado o oligopólio das Sete Irmãs, porque eles se beneficiaram muito, começaram a vender mais caro também o petróleo e sobreviver. Que antes era tudo sob contrato de longo prazo, tudo nas condições das Sete Irmãs, e de repente tu podia comprar ou vender petróleo no ato ali, né? Sim. Imagina, os caras não tinham nenhuma noção do que eles estavam fazendo. Exato, como tu disse, tinha um puta de um produto, mas como é que vai vender? Como é que vai fazer a logística disso, né? Que acho que é o mais difícil. Não, e até conforme a gente falou também no episódio do Bloomberg, né? Era muito mais difícil fazer a precificação, comparar os preços, porque não tinha computador, não tinha... E aí também vem o relacionamento, né? Também? Pegar o telefone, no telefone não, né? Mas falar pro cara de lá, como é que tá o preço aí? E um outro ponto também
tu tinha falado antes que no final do dia ele era um triangulador, né? É. E o que me pega muito é uma questão de hipocrisia também, né? No sentido de, tipo, preciso vender meu petróleo, mas Israel é meu inimigo. Perfeito. Mas eu posso vender pro Mark Rich aqui. Sabendo que o Mark Essa Rich história do Irã e Israel me pegou, cara. E O bolso não tem cara? ideologia. Quando estamos falando de dinheiro, cara. Envolve dinheiro, não esquece. Judeu, cristão, muçulmano. PT, Bolsonaro, Bolsonaro. sabe? Porra, não é por aí, cara. Então ele arbitrou muito bem isso aí. Tipo assim, eu preciso comprar ou vender e eu não posso por causa de um embargo, eu chamo o cara. Better call Mark Rich. Bom, pessoal, acho que finalizamos, né? Fechamos. Já deu 1h30 aqui. muito obrigado, velho. Nosso operador tá com fome. É. Ô, Vasconcelos, vem cá aqui, ô. É. Pessoal, vamos apresentar aqui a nossa nova contratação, Nosso camisa business 5 volante, The Economista aqui, ó. Dá um oi pra cá. Esse é o Vasconcelos. E aí, galera? Vamos lá. Encabuladíssimo. Esse aí é a nossa Nossa, nova Vasconcelos. contratação, tá? The Economista, tá? Em Estamos breve crescendo. no Curioso. Pessoal, obrigado aí por nos acompanhar. Esse assunto é fascinante, né? Ficou bem claro aqui a exposição dos nossos amigos. E, enfim, nos acompanhem. Próxima semana estaremos de volta. E acho que tu tem um recado, alguma coisa? Tá com essa cara de ansioso aí? Eu acho que agradecer a audiência de todos e também avisar que a gente tem o Semi Club, que é a nossa comunidade, e que a gente fala essas histórias, essas loucuras no dia a dia, nosso grupo de WhatsApp fechado, que tem uma galera também que é tão louca por negócio quanto a gente. Seguinte, ó. Entra lá, testa um mês. Se tu não gostar, pode ir embora, não tem problema. Mas a gente tem certeza que vocês vão É gostar. verdade. O negócio é diferente. Quem chegou até aqui vai gostar. Exato. Se tu tá 1h30 aqui escutando 13 idiota que nem nós aqui, lá é um monte de idiota foda. É verdade. Essa aqui é a diferença. A E gente se tu não gosta disso, vai pro Primo Rico e deu, tá? Forte abraço. Feito, toda revolta. Valeu! Ação.